Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Vamos iniciar mais uma live pelo CRO. Olá, professor. Opa, fala Rodrigo, tudo Tudo bem? bom? Tudo jóia. Tranquilo? Ó, nós de novo aqui, né? Estamos aí. Vamos continuar o assunto de Aham. medicamentos em odontologia. Agradeço a presença de todos em nome do CRO. Vamos dar início a essa live novamente com a presença do professor Júlio. Professor Júlio, seja bem-vindo. É, Tudo eu, pronto eu aí? que, a- eu que agradeço novamente a oportunidade de estar conversando com vocês. Eu até falei hoje com a responsável por tudo isso, que é primeiro a Silvânia, que é a Sim. presidente do Conselho Regional, a quem eu agradeço muito a oportunidade de estar sempre participando dos eventos do CRO. A gente já rodou, eu, você também, Rodrigo, já rodamos o interior aí, com a educação continuada, levando um pouquinho do conhecimento daquilo que a gente tem a mais para os outros locais, né, para as outras cidades. E a Juliana, que pega no meu pé direto, né, e me coloca sempre nessas situações. E eu agradeço imensamente a ela também ter me solicitado, me convidado para participar novamente dessa live, que a gente não, na outra vez foi uma correria muito grande, né? E agora acho que a gente consegue fazer um pouquinho mais calmo. A gente conseguiu separar agora o tema só de antibiótico e onde a gente vai conseguir passar um pouquinho daquilo que a gente tem de experiência nesses anos todos com relação à prescrição de antibióticos. Então eu agradeço Com certeza. imensamente ao CRO, agradeço a você, né? Ela falou que nós somos os elitizados que fazem a live juntos, mas não é nada disso não. Para mim, eu gosto de todo mundo no CRO. Eu agora que estou participando do CFO, realmente eu tenho verificado a importância enorme do Conselho Regional na parte de orientação, de trabalhar em cima da nossa profissão. E acho que nos momentos atuais, eu nunca vi a necessidade tão grande do CFO e do CRO frente ao que está acontecendo hoje na odontologia. Então, hoje, trabalhando no CFO, eu vejo realmente a importância que tem o CFO e o CRO dentro da nossa área, que é a odontologia. Tá ok? Com certeza, Júlio. E a gente é um trabalho que é preciso ser feito em prol da nossa classe. Um trabalho feito Aham. por poucos, né? A gente até nesse momento quer chamar a todos os nossos colegas. O CRO está de É, portas abertas para todo mundo, para trabalhar, exatamente. para Ex- ajudar. Exatamente. Eu acho que eu nunca E vi um CRO tão ativo como a gente está tendo ultimamente, sabe? Em termos de cursos, oportunidades. Às vezes a gente vê, por exemplo, muitas pessoas, bons cursos aí sendo ministrado, boas pessoas falando. Eu acho que é interessante, né? O profissional que às vezes fala, tudo muito caro, tudo muito caro. Mas o CRO está dando oportunidade para muita gente ficar atualizado em cima de vários assuntos hoje que são importantes na odontologia. Tá ok? com certeza. Tá ok, vamos lá. Bom, quando a gente vai falar em antibiótico, né? Eu volto a repetir como eu conversei com vocês logo no começo, na primeira live que eu fiz. Tudo que eu vou falar para vocês hoje não é da cabeça do professor Júlio. Tudo que eu vou falar para vocês é dentro do quê? De protocolo, dentro de conduta do que está sendo feito, dos artigos que estão sendo publicados, daquilo que é mais importante, né? Vamos dizer, tudo que dá um embasamento científico para tudo aquilo que vocês vão fazer. Então, o que eu vou falar hoje, tudo tem na literatura, tudo tem artigo em cima disso. É muito diferente quando a gente vê, por exemplo, hoje está acontecendo bastante, muitas pessoas falando, às vezes, algumas coisas que saem da cabeça, que sem qualquer embasamento científico, né? E começa a falar algumas coisas e as pessoas muitas vezes começam até a seguir isso, né? A gente vê, por Uhum. exemplo, coisas absurdas que as pessoas estão fazendo sem base nenhuma científica. Antibiótico, gente, ele mudou muito da realidade, da minha realidade, para a realidade atual, em termos de prescrição de antibióticos. Primeiro que o termo antibiótico, né, ele é um termo extremamente abrangente, ele não é um termo correto. Porque quando a gente fala antibiótico, é contra a vida. E o antibiótico englobaria tudo, antiparasitário,
e outra antiprotozoário e outras coisas mais. E na realidade, o certo seria antibacteriano, porque a finalidade do antibiótico é combater a bactéria. Então o termo Sim. correto seria antibacteriano. Como a gente acostumou com esse termo e ele ficou, então hoje a gente só fala sobre antibiótico. Outra coisa que eu acho importante quando a gente vai começar uma live e falar de antibiótico é que hoje o tópico principal de antibiótico é o menos é mais. Então, hoje, a corrente de toda a odontologia é se prescrever o mínimo de antibiótico para o paciente. É nós realmente diminuirmos ao máximo a prescrição de antibiótico. E isso a gente tem visto na literatura, algumas discrepâncias que está acontecendo com relação até à própria odontologia. Existem 2 artigos bastante interessantes que eu sempre começo as aulas na graduação e mostro esses 2 artigos, né? Tem aí o artigo, depois a gente vai jogando, né, Rodrigo? Você já quer que coloque alguma imagem? Eu vou colocar a primeira imagem do primeiro artigo, né, que é a prescrição de antibiótico por dentistas. Isso, hoje ficou legal, hein? Ficou hoje bom. A coisa funcionou. Uhum. Então, esse artigo, ele é um artigo bastante interessante, publicado no Canadá. E ele mostra assim, a prescrição dos antibióticos pelos médicos tem diminuído 18%. Então, os médicos estão no caminho correto, eles estão reduzindo a prescrição de antibióticos. E a prescrição pelos dentistas tem aumentado 62%. Então, o que a gente tem visto hoje é uma enorme quantidade de cirurgiões dentistas prescrevendo antibiótico de uma maneira errada e em larga escala, em muito larga escala. E eles tentaram justificar o porquê disso. O porquê que os dentistas estão prescrevendo muito mais antibióticos do que deveriam. E aí, o que eles chegaram à conclusão? Que é uma coisa lógica. Receitas totalmente desnecessárias para casos que não havia nenhuma necessidade. Hoje, o cirurgião dentista, ele muitas vezes, ele foge do procedimento clínico, né? E o procedimento clínico na odontologia, ele é totalmente soberano, ele é muito mais importante do que até a própria prescrição do antibiótico. Então, se eu tiver que prescrever um antibiótico, e guardem a primeira coisa que eu vou falar, que é a regra que eu passo para os alunos quando eu dou aula na graduação. Eu só vou prescrever antibiótico se tiver sinal e sintoma clínico de infecção. Então, se o meu paciente tiver sinal de infecção, e que sinal é esse? Febre, uma prostração geral, dificuldade de deglutição, a febre é o mais importante, edema pronunciado, gânglio infartado. Esse paciente é um paciente que precisa de antibiótico. Tá ok? Agora, muitas vezes, a gente vê pessoas prescrevendo antibiótico, porque tem um abscesso, uma pulpite, está com dor de dente, vou dar antibiótico. Isso está totalmente errado. Isso é um absurdo, isso que acontece. Uma outra coisa que eu vejo bastante, né, que deixa a gente bastante chateado, né, é quando as pessoas, por exemplo, veem um paciente com abscesso, eu não posso atendê-lo. Isso, eu recebo o tempo todo pessoas que trabalham em postos de saúde, falam, professor, fala sobre isso é um absurdo. Não existe um cirurgião dentista falar para um paciente que ele não pode atender porque o paciente está com abscesso. Pelo contrário, se o paciente está com abscesso, ele tem que ser atendido. É obrigatório atender esse paciente. Eu tenho que descontaminar, eu tenho que drenar esse abscesso, abrir esse dente, extrair esse dente. E não prescrever para o paciente como se o antibiótico fosse o responsável por tratar aquela infecção. Na verdade, um abscesso, para o antibiótico chegar numa área infectada, ele precisa de corrente sanguínea, precisa de sangue. E num abscesso, a gente só tem coleção purulenta, então o antibiótico não vai chegar, ele vai chegar próximo daquela coleção purulenta. Eu tenho um professor, né, que na época do doutorado, que ele brinca e fala assim, as pessoas que prescrevem, ele fala, abscesso, eu tenho que fazer sair o danete. Eu tenho que fazer drenar, sair todo aquele danete que está ali dentro, que é a coleção purulenta. Se eu dou antibiótico e não faço nada,
eu faço o Danette virar um flan, virar um pudim, entendeu? E aí, né, é muito mais difícil. Então, é muito mais difícil quando a gente pega um paciente que passou por um profissional e foi prescrito antibiótico e não se drenou. Então, é muito importante. A gente não quer dizer que hoje em dia as pessoas estão muito voltadas para estética, 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 e esquece dos princípios básicos da odontologia. Então, importante, chegou um paciente com abscesso, drenem esse abscesso. Abram esse dente, extraiam esse dente. Ah, mas eu dou uma cobertura antibiótica? Sim, eu posso dar uma cobertura antibiótica. Mas o mais importante é o intervir, é o procedimento clínico e drenar. Tanto isso é verdade que existem alguns trabalhos bastante interessantes que mostram resultados de vários pacientes que tomaram antibiótico e drenaram, e pacientes que só drenaram e não tomaram antibiótico. E o resultado, mas professor, isso não é certo. Não tirando o mérito, eu também concordo que é ideal você dar uma cobertura antibiótica para esse paciente e intervir. Mas o resultado foi semelhante. Ambos tiveram um resultado positivo do ponto de vista de melhorar o quadro de infecção. Então, primeira coisa, a anestesia não pega. Esse é outro absurdo que a gente escuta. Isso não existe, gente. As Ela só não pega quando não é dada no local certo. Exatamente. Então, se eu tenho um paciente com abscesso, eu tenho que anestesiar à distância. Eu sei que uma técnica infiltrativa, realmente, além de disseminar a infecção, ela também não vai funcionar. Mas eu consigo fazer técnicas de bloqueio e, principalmente, o mais importante, drenar esse abscesso, fazer sair essa coleção purulenta. Pessoal, existe antibiótico profilático? Existe. Então, a gente vai trabalhar dentro de duas correntes de prescrição. Primeiro, só quando tiver quadro clínico. Tem dor, edema, gânglio infartado, dificuldade, trismo, não consegue abrir a boca. Esse paciente, o sistema imunológico dele não está vencendo, não está ganhando. Então, eu preciso ajudá-lo. Ajudá-lo como? Dando um antibiótico. Aí vem outra dúvida. Por quanto tempo eu vou dar esse antibiótico? Né? E aí é uma outra grande briga, que quando a gente vai dar curso, as pessoas falam, nossa, é assim, professor? É assim. Hoje, a prescrição é o menor tempo possível. Não existe mais aquela história de que 7 dias de antibiótico. Né? Então, hoje, eu tenho que dar o menor tempo possível. A partir do momento em que o quadro desse paciente está evoluindo e está melhorando, melhorou, suspendo a antibiótico terapia. Então, as aulas, geralmente eu falo, com quanto tempo eu inicio uma prescrição? Normalmente 3 dias. Embora hoje, para vocês terem uma ideia, existe uma corrente que está prescrevendo antibiótico por 1 dia só. Porque, e vocês vão ver vários artigos na literatura mostrando isso, que eles acreditam num efeito pós-antibiótico, que uma única dose de antibiótico tem um efeito pós-antibiótico e eu não preciso, muitas vezes, continuar com esse antibiótico por um longo período. Então, paciente que tem abscesso, que tem sinal clínico, vai tomar antibiótico e vai ser monitorado. A partir do momento que desapareceu o sintoma, o sinal clínico, e eu, principalmente, intervi, eu drenei, eu extraí o dente, eu abri o dente, né? Eu fiz com que saísse aquela coleção purulenta, eu já posso parar a antibiótico terapia. E eu vou mostrar para vocês mais para frente quando que eu vou usar o antibiótico profilático, quando que eu tenho que dar o antibiótico para impedir que essa bactéria, que essas bactérias vão a um outro local do organismo e colonizem esse outro local do organismo. Então, esse primeiro artigo é bastante interessante. Ele mostra que as receitas, dentista está aumentando, quando não deveria diminuir. E isso é uma coisa importante, porque hoje a grande briga que acontece é a resistência bacteriana. A grande quantidade de superbactérias, bactérias resistentes a qualquer tipo de qualquer antibiótico. Antigamente, a gente via que
que as infecções bacterianas eram debeladas com facilidade. Quando Fleming descobriu a penicilina, tratava-se infecção com doses de penicilina, acabou, era rapidíssimo. Hoje está cada vez mais difícil. E vários antibióticos estão saindo já de linha, né, praticamente, porque não conseguem mais combater a infecção. Um exemplo que já vai acontecer é com a azitromicina. A azitromicina está sendo utilizada de uma maneira tão indiscriminada que já está acontecendo cepas de bactérias resistentes à azitromicina, como aconteceu com a eritromicina. Tá ok? Então, a primeira coisa que eu queria falar. O segundo artigo, né? Pode passar também, Rodrigo. É esse artigo. Esse artigo, ele mostra assim, prescrição... ele vai falar sobre... é um artigo que mostra o uso racional pelo dentista. E o que é interessante nesse artigo, que ele mostra assim, os dentistas prescrevem antibiótico de forma arbitrária e desnecessária. Em geral, as escolhas são irracionais. Olha como que um artigo destruiu praticamente, né, tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz. Então, o que eu acho interessante nessas lives que a gente faz é tentar mostrar para vocês o caminho correto em relação a isso. Nós devemos parar com essa história de que, vou extrair um terceiro molar, antibiótico. Quantos dias? 7 dias. Nós somos um dos responsáveis por aumentar a resistência bacteriana. Hoje tem vários trabalhos ganhando prêmios e mais prêmios, mostrando realmente o crescimento exagerado de bactérias resistentes a tudo. Existem alas de hospitais destruídas porque tinham bactérias que praticamente eram resistentes a tudo. Então, nós, como cirurgiões dentistas, temos que parar de prescrever esses antibióticos de uma maneira indiscriminada. Tá ok? Vamos continuar, Rodrigo. Bom, quando a gente fala em bactéria, né, quando a gente fala em antibiótico, a primeira coisa que eu gosto de frisar é antisséptico. O antisséptico ele é extremamente importante nos nossos procedimentos odontológicos. Então, hoje, o padrão ouro de antisséptico é quem? É a clorexidina. E muito se tem diminuído a prescrição de antibiótico pelo uso correto do antisséptico, da clorexidina. A gente sabe que um bochecho de clorexidina, ele simplesmente reduz um bochecho 40% das bactérias da boca. 3 dias de bochecho, 90 a 99% das bactérias da boca. Então, o que a gente tem passado para os profissionais que vão fazer, por exemplo, cirurgia, que vão fazer procedimento de endodontia, né? É ideal que o paciente bocheche com clorexidina. Se for um procedimento cirúrgico, o que a gente prescreve é 3 dias prévios bochechando clorexidina e aí sim eu vou intervir nesse paciente. Então a chance mandar ele para o periodontista antes de preparar o paciente para a cirurgia. Também, isso é uma coisa que eu achei interessante quando eu estava lendo esses dias um artigo, né? E a pessoa falou assim, gente, as pessoas ficam preocupadas em fazer antisepsia extraoral e o paciente nem lava o rosto, entendeu? Então, o correto seria que o paciente, e hoje nós estamos na fase da água e sabão, é que o paciente pelo menos lave o rosto com água e sabão, para que assim eu possa começar um procedimento cirúrgico nesse paciente, tá ok? Muitas vezes o paciente nem escova o dente e vai fazer uma cirurgia, entendeu? E aí eu fico, eu dou antibiótico porque pode ter infecção, vai infeccionar. Não, é porque eu não estou usando as medidas corretas para eu não ter a necessidade de usar esse antibiótico. Então, o que eu tenho que fazer? Lava o rosto do paciente, água e sabão ali no lavabo antes dele fazer a cirurgia. Passa para ele clorexidina 2 dias, 3 dias antes. Ele vai chegar com a cavidade oral praticamente zerada de bactéria. E aí você vai estar atuando num campo totalmente satisfatório para fazer o procedimento. E aí eu não vou precisar prescrever antibiótico por 5, por 4, por 3 dias depois. Tá ok? E aí a gente dá o antibiótico prévio e pós-cirurgia, pós-procedimento. E normalmente a gente tem um resultado extremamente satisfatório com isso.
Quando a gente vai falar qual o melhor... então, hoje nós temos que impedir resistência bacteriana. Dentista é importante nisso? Sim, é muito importante. Prescrevendo o antibiótico de uma maneira correta, sem de 7 dias, 10 dias. Isso não existe. Aí vem, mas médico prescreve. Essas perguntas que a gente escuta. Claro que prescreve. Por que ele prescreve? Porque raramente ele tem a chance de intervir. Ele não consegue ir lá no rim e lavar um rim. Ele não consegue ir num pulmão e drenar o pulmão. Praticamente ele precisa que o agente antimicrobiano chegue até essa estrutura. Além do mais, a dinâmica das bactérias da boca é diferente da dinâmica da bactéria de outras partes do nosso organismo. No ouvido, por exemplo. No ouvido, a bactéria multiplica muito lento. Na boca, a multiplicação é muito rápida. Então, eu consigo, com doses maciças, no menor espaço de tempo, debelar uma infecção e impedir com que ocorra o que a gente chama de pressão seletiva. O que é isso, professor? Pressão seletiva? É o aparecimento de bactérias resistentes a antibióticos. O uso contínuo de antibióticos potentes por um longo período gera o aparecimento de bactérias resistentes, superbactérias. Então, hoje, a filosofia na prescrição de antibiótico é bata rápido e bata forte. Doses maciças, pequeno espaço de tempo. Sumiu o sinal, paro com a prescrição. Tá ok? É isso aí. E aí, quando a gente vai escolher o antibiótico, né? A pessoa fala, qual que é o melhor antibiótico? Primeira coisa, o antibiótico da odontologia é quem? Penicilina. É a penicilina. Por quê? Porque o mecanismo de ação da penicilina é de baixa toxicidade. A penicilina age na parede celular da bactéria. E aí está a figura aqui, ó, mostrando a penicilina e a cefalosporina agindo na parede celular. O ser humano tem parede celular? Não, não tem parede celular. Quem tem parede celular? Vegetais e bactérias. Então, as penicilinas são os antibióticos de menor toxicidade. Por quê? Porque age numa estrutura que só bactéria e vegetal tem, e não o ser humano tem. Então, a primeira escolha de antibiótico será quem? Será a penicilina, quando eu for prescrever para cirurgião dentista, dentro da odontologia. Tá, okay? Isso. Agora, se o meu paciente é alérgico à penicilina, aí sim eu tenho outras opções. E quais são essas opções? Então, normalmente, a gente vai trabalhar com antibiótico que age na síntese proteica. Aí eu tenho clindamicina, está ali em cima, a claritromicina, a azitromicina e a eritromicina. Tá ok? Existe uma tabelinha, eu acho que tem uma tabelinha bem interessante aí, foi, Rodrigo? Que é um resuminho que eu fiz. Vê se está essa tabela. Eu acho que é uma tabela bem interessante. É isso. Essa tabelinha, eu montei essa tabela pegando para tentar dar uma sequência do que eu devo prescrever do ponto de vista de antibiótico terapia para pacientes que vão fazer tratamento de infecção. Tá ok? Então eu tenho antibiótico para tratamento e antibiótico profilático. Então, o que vocês vão ver aqui, ó? Então eu tenho infecções em fase inicial. As infecções na cavidade oral, normalmente elas são agudas, elas são rápidas e de curta duração. E qual é o antibiótico? Primeira escolha, penicilina. E aí vem uma outra consideração. Normalmente o cirurgião dentista prescreve o quê? Amoxicilina, amoxicilina, amoxicilina. Está errado? De uma maneira geral, não. Mas não seria a primeira escolha. A amoxicilina é um antibiótico de espectro de ação aumentado. E ela atinge bactérias que não são bactérias que estão participando da infecção bucal. Então, a primeira escolha para uma infecção leve, uma fase inicial, é a penicilina V, que é e ali em cima vocês veem a penicilina V, que é quem? É a fenoximetilpenicilina. Ela seria a minha pistola laser. Seria o meu antibiótico
que vai diretamente nas bactérias das infecções bucais. Tá ok? Então, nos Estados Unidos, a gente tem uma grande vantagem quando a gente usa a penicilina V. É que nos Estados Unidos existe penicilina V 500 miligramas. No Brasil, nós não temos a penicilina V 500 miligramas. Nós temos 500 mil UI, que é a unidade internacional. Se você perguntar por que isso, eu não sei responder. Tá? Nos outros países, a gente encontra essa pistola laser, esse antibiótico laser, né, que vai específico para as bactérias das infecções bucais, 500 miligramas, já que nós não temos. Então, vocês vão ver nesse gráfico que eu fiz, 500 mil UI equivale a 325 miligramas, né? E eu tenho 400 mil UI, que criança, são, né, 5 ml, para criança, que equivale a 250 miligramas. Então, 400 mil UI equivale a 250 miligramas. Se você tiver que passar um antibiótico para uma criança que está com uma infecção leve, o ideal, né, é o antibiótico de espectro estreito. E esse antibiótico é quem? A fenoximetilpenicilina, que é o penveoral. Qual o inconveniente desse antibiótico? A prescrição tem que ser de 6 em 6 horas e o paciente tem que estar de estômago vazio. Aí vem uma outra pergunta. Professor, qual é o momento ideal para eu prescrever o antibiótico? O ideal é 1 hora antes das refeições ou 2 horas após as refeições. A amoxicilina, ela tem uma vantagem. Ela é muito bem absorvida, então ela consegue ser utilizada com o estômago cheio, quando o paciente se alimentou. Já a fenoximetilpenicilina, não. A absorção dela necessita do estômago vazio. Tá ok? Então, infecção em fase inicial, eu vou trabalhar com fenoximetilpenicilina, que é a minha pistola laser, ou eu vou usar o canhão. E quem é o canhão? É a amoxicilina. Se você optar por usar o canhão, use por um período de tempo curto. Não me faça uma prescrição de 5, 6, 7, 8, isso não existe. Prescreva por 3 dias, acompanhe esse paciente e a partir do momento que melhorou o sintoma, pare a prescrição. E não esquecer, né? Só se tiver sinal e sintoma clínico de infecção. Nessa tabelinha embaixo vem escrito assim, ó, e outra coisa importante ali, ó. Quando a gente vê pediatra, né, odontopediatra, às vezes não criticando, eu acho que tem grandes odontopediatras, prescrevendo para a criança, eles falam assim, a criança 250 miligramas. Gente, isso está errado também. Eu não posso colocar, existe criança de 10 quilos, existe criança de 20 quilos. E de 50. Eu não posso, e de 50, né, que já usa uma dose de adulta, né, Rodrigo? Então eu não posso passar para toda criança 250. Então eu tenho que saber qual é a dose de amoxicilina para uma criança. Está ali, ó, 20 miligramas quilo dose. É de 15 a 20. Então, se uma criança tem 10 quilos, ela vai usar aproximadamente 150 miligramas. Entendeu? Então, trabalhe calculando a dosagem que vocês vão dar para essa criança. Então, e eu sei que dentro da amoxicilina, é por isso que tem amoxicilina 125 miligramas barra 5 ml, tem de 200 miligramas, tem amoxicilina de 250, tem amoxicilina de 400 miligramas, e aí eu vou trabalhar em função do peso desse paciente ou dessa criança. E se for alérgico à penicilina? Alérgico à penicilina, eu tenho 2 escolhas iniciais, a claritromicina e a azitromicina. A claritromicina, ele é um excelente antibiótico do grupo dos macrolídeos. Praticamente, nos macrolídeos, antes, a gente só falava em eritromicina. Na época que eu estudei, né, era eritromicina. Alérgico à penicilina, eritromicina. Só que hoje, as bactérias já são resistentes à eritromicina. E a gente não tem como usar mais a eritromicina. Então, para nós, hoje, surgiu a claritromicina. A clarito e a azitromicina. Que logo, né, pode escrever, vai começar a não funcionar mais. Por quê? Porque as pessoas estão prescrevendo muita azitromicina, principalmente agora na época de Covid, né? Tá virando bala, né?
E eu costumo dizer, cuidado, Não, estão antibiótico não é vendendo de bala. quilo, né? De quilo. Estão vendendo de quilo. Esses dias eu vi uma receita, para vocês terem uma ideia, que a pessoa prescreveu para a família inteira ficar pronta, já tomando contra o Covid. Não, Então, tem uns gente tomando de absurdos. 15 em 15 dias um comprimido. Então, as bactérias estão agradecendo porque elas estão É, conseguindo ficar cada vez mais tempo, resistente a isso. elas estão tendo tempo para poder É. identificar a substância e começar a criar resistência. Ah, e criar N maneiras de bloquear o antibiótico. É, Agora, então, alérgico à penicilina, quem eu tenho? A claritromicina e a azitromicina. Na tabelinha tem ali para vocês a receita de bolo, né? Claritromicina, 500 miligramas, de 12 em 12 horas. Por quanto tempo? Não sei, 3 dias, 4 dias, depende do meu paciente. A partir do momento que o sistema imunológico dele tomou conta, passou a comandar, eu posso parar a antibiótico terapia. E aqui você vê também a azitromicina. A azitromicina, sim, ela é prescrita normalmente por 3 dias. Por quê? É um comprimido por dia. Porque ela tem uma alta substantividade. Ela penetra dentro do, do, do macrófago, dentro do neutrófilo, e vai até a infecção. Tanto é que se eu chegar... existem experimentos que as pessoas coletam polimorfos nucleares na região da infecção e acham cheios de azitromicina, porque ele é carreado, ela é levada para a infecção por esses polimorfos nucleares. Não só a azitromicina, mas a clindamicina também tem essa propriedade. Então, infecção leve, paciente alérgico, eu tenho claritromicina e azitromicina. Qual a vantagem da claritromicina? Uma grande vantagem é que a claritromicina, quando metabolizada, ela produz um outro antibiótico. O metabólito da claritromicina também é um antibiótico, que é o 14-hidroxiclaritromicina, que também tem uma propriedade antibiótica. Então eu consigo, com um antibiótico, fazer ele virar 2, porque o metabólito da claritromicina também é antibiótico. Então é um excelente antibiótico também para ser utilizado. Já por sua vez, agora, quando as infecções são mais avançadas e o paciente tem celulite, pericoronarite, casos mais graves, né? Aí sim eu já vou usar, eu vou partir do meu canhão e já vou para a minha bomba atômica. Quem é a minha bomba atômica? É o quê? É a moxi mais o metronidazol. Certo? Que o metronidazol ele é muito bom contra anaeróbicos gram-negativos. Então, nesses casos de infecções muito graves, eu trabalho com a moxi mais o metronidazol. Quando o paciente não puder usar a moxi mais o metronidazol, né? Ou quando eu não... desculpe. Quando ele não puder por quadro alérgico, aí sim eu vou para clindamicina. Que a clindamicina é um antibiótico extremamente potente, que não pode ser utilizado como primeira escolha para um paciente alérgico à penicilina. Então, a clindamicina seria ideal para paciente alérgico à penicilina que tem um quadro grave, onde eu não posso usar a moxi com metronidazol. A minha opção daí passa a ser clindamicina. E outra é a moxi com clavulanato de potássio. Aí eu faço uma ressalva. Tem muito dentista que tem mania de prescrever clavulin, entendeu? O tempo todo. Não há necessidade. As infecções bucais, a grande maioria não tem presença de estafilococcus. Isso, que são bactérias que produzem penicilinase ou beta-lactamase, que destrói a penicilina. Os estáfilos, eles estão mais presentes na pele. Então, não justifica eu passar para um paciente uma maior que a bomba atômica, que é uma amoxicilina, mais o clavulanato, se esse paciente está tendo uma infecção bucal. Mas, professor, quando que eu... Fala, Rodrigo. Tem muitas prescrições de amoxicilina com clavulanato mais metronidazol. Nossa Senhora, isso é o absurdo do absurdo. Então, se eu prescrever amoxi com clavulanato, quando? Quando eu prescrevi amoxi e metronidazol, ele não está obtendo resposta ao tratamento. Isso é muito raro, vamos dizer raríssimo. Eu prescrever amoxi e metronidazol
e o meu paciente evoluir mal. Normalmente, com amox e metronidazol, ele já evolui bem, porque eu estou dando já o que temos de maior do ponto de vista para debelar a infecção odontogênica. Então, aí sim eu vou para amox mais clavulanato de potássio. Seria o final da escolha. Essa tabelinha, ela é interessante também, né, para o pessoal ter, porque embaixo eu coloco o que eu tenho, as concentrações que eu tenho dos antibióticos para eu usar em odontopediatria. Então, claritromicina e azitromicina, eu tenho de 250 miligramas barra 5 ml. A Moxi existe de 125, de 200, de 250 e de 400. O metronidazol tem para pediatria? Tem. Tem de 40 miligramas por ml e tem de 125 miligramas por ml. E eu posso usar em pediatria. Aí você pergunta para mim, professor, mas qual que é a quantidade que eu dou de metronidazol para uma criança? Está aqui, ó, é 7,5, né? Estão me ouvindo bem? Vamos iniciar mais uma live pelo CRO. Olá, professor. Opa, fala, Rodrigo. Tudo bem? Bom? Tudo jóia. Tranquilo. Ó, nós de novo aqui, né? Estamos aí. Vamos continuar o assunto de medicamentos em odontologia. Agradeço a presença de todos em nome do CRO. Vamos dar início a essa live novamente com a presença do professor Júlio. Professor Júlio, seja bem-vindo. Eu que agradeço novamente a oportunidade de estar conversando com vocês. Eu até falei hoje com a responsável por tudo isso, que é primeiro a Silvânia, que é a presidente do Conselho Regional, a quem eu agradeço muito a oportunidade de estar sempre participando dos eventos do CRO. A gente já rodou, você também, Rodrigo, já rodamos o interior aí, com educação continuada, levando um pouquinho do conhecimento daquilo que a gente tem a mais para os outros locais, né, para as outras cidades. E a Juliana, que pega no meu pé direto, né, e me coloca sempre nessas situações. E eu agradeço imensamente a ela também ter me solicitado, me convidado para participar novamente dessa live, que a gente na outra vez foi uma correria muito grande, né? E agora acho que a gente consegue fazer um pouquinho mais calmo. A gente conseguiu separar agora o tema só de antibiótico e onde a gente vai conseguir passar um pouquinho daquilo que a gente tem de experiência nesses anos todos com relação à prescrição de antibióticos. Então eu agradeço imensamente ao CRO, agradeço a você, né? Ela falou que nós somos os elitizados que fazem a live juntos, mas não é nada disso, não. Para mim, eu gosto de todo mundo no CRO. Eu, agora que estou participando do CFO, realmente eu tenho verificado a importância enorme do Conselho Regional na parte de orientação, de trabalhar em cima da nossa profissão. E acho que nos momentos atuais, eu nunca vi a necessidade tão grande do CFO e do CRO frente ao que está acontecendo hoje na odontologia. Então, hoje, trabalhando no CFO, eu vejo realmente a importância que tem o CFO e o CRO dentro da nossa área, que é a odontologia. Tá ok? Com certeza, Júlio. E a gente... É um trabalho que é preciso ser feito em prol da nossa classe. Um trabalho feito por poucos, né? A gente até, nesse momento, quer chamar a todos os nossos colegas. O CRO está de portas abertas para todo mundo, para trabalhar, para ajudar. Exatamente. Eu acho que eu nunca vi um CRO tão ativo como a gente está tendo ultimamente, sabe? Em termos de cursos, oportunidades. Às vezes a gente vê, por exemplo, muitas pessoas, bons cursos aí sendo ministrados, boas pessoas falando. Eu acho que é interessante, né? O profissional que às vezes fala, é tudo muito caro, mas o CRO está dando oportunidade para muita gente ficar atualizado em cima de vários assuntos hoje que são importantes na odontologia. Tá ok? Com certeza. Tá ok. Vamos lá. Bom, quando a gente vai falar em antibiótico, né? Eu volto a repetir como eu conversei com vocês logo no começo, na primeira live que eu fiz. Tudo que eu vou falar para vocês hoje não é da cabeça do professor Júlio.
tudo que eu vou falar para vocês é dentro do quê? De protocolo, dentro de conduta do que tem sido feito, dos artigos que estão sendo publicados, daquilo que é mais importante, né? Vamos dizer, tudo que dá um embasamento científico para tudo aquilo que vocês vão fazer. Então, o que eu vou falar hoje, tudo tem na literatura, tudo tem artigo em cima disso. É muito diferente quando a gente vê, por exemplo, hoje está acontecendo bastante, muitas pessoas falando, às vezes, algumas coisas que saem da cabeça, que sem qualquer embasamento científico, né? E começa a falar algumas coisas e as pessoas muitas vezes começam até a seguir isso, né? A gente vê, por exemplo, coisas absurdas que as pessoas estão fazendo sem base nenhuma científica. Antibiótico, gente, ele mudou muito da realidade, da minha realidade, para a realidade atual, em termos de prescrição de antibióticos. Primeiro que o termo antibiótico, né, ele é um termo extremamente abrangente, ele não é um termo correto. Porque quando a gente fala antibiótico, é contra a vida. E o antibiótico englobaria tudo, antiparasitário, e outra, antiprotozoário e outras coisas mais. E na realidade, o certo seria antibacteriano, porque a finalidade do antibiótico é combater a bactéria. Então o termo correto seria antibacteriano. Como a gente acostumou com esse termo e ele ficou, então hoje a gente só fala sobre antibiótico. Outra coisa que eu acho importante quando a gente vai começar uma live e falar de antibiótico é que hoje o tópico principal de antibiótico é o menos é mais. Então, hoje, a corrente de toda a odontologia é se prescrever o mínimo de antibiótico para o paciente. É nós realmente diminuirmos ao máximo a prescrição de antibiótico. E isso a gente tem visto na literatura, algumas discrepâncias que está acontecendo com relação até à própria odontologia. Existem 2 artigos bastante interessantes que eu sempre começo as aulas na graduação e mostro esses 2 artigos, né? Tem aí o artigo, depois a gente vai jogando, né, Rodrigo? Você já quer que coloque alguma imagem? Eu vou colocar a primeira imagem do primeiro artigo, né, que é a prescrição de antibiótico por dentistas. Isso, hoje ficou legal, hein? Ficou hoje bom. A coisa funcionou. Então, esse artigo, ele é um artigo bastante interessante, publicado no Canadá. E ele mostra assim, a prescrição dos antibióticos pelos médicos tem diminuído 18%. Então, os médicos estão no caminho correto, eles estão reduzindo a prescrição de antibióticos. E a prescrição pelos dentistas tem aumentado 62%. Então, o que a gente tem visto hoje é uma enorme quantidade de cirurgiões dentistas prescrevendo antibiótico de uma maneira errada e em larga escala, em muito larga escala. E eles tentaram justificar o porquê disso. O porquê que os dentistas estão prescrevendo muito mais antibióticos do que deveriam. E aí, o que eles chegaram à conclusão? Que é uma coisa lógica. Receitas totalmente desnecessárias para casos que não havia nenhuma necessidade. Hoje, o cirurgião dentista, ele muitas vezes, ele foge do procedimento clínico, né? E o procedimento clínico na odontologia, ele é totalmente soberano, ele é muito mais importante do que até a própria prescrição do antibiótico. Então, se eu tiver que prescrever um antibiótico, e guardem a primeira coisa que eu vou falar, que é a regra que eu passo para os alunos quando eu dou aula na graduação. Eu só vou prescrever antibiótico se tiver sinal e sintoma clínico de infecção. Então, se o meu paciente tiver sinal de infecção, e que sinal é esse? Febre, uma prostração geral, dificuldade de deglutição, a febre é o mais importante, edema pronunciado, gânglio infartado. Esse paciente é um paciente que precisa de antibiótico. Tá ok? Agora, muitas vezes, a gente vê pessoas prescrevendo antibiótico, porque tem um abscesso, uma pulpite, está com dor de dente, vou dar antibiótico. Isso está totalmente errado. Isso é um absurdo, isso que acontece. Uma outra coisa que eu vejo bastante, né, que deixa a gente bastante chateado, né, é quando as pessoas, por exemplo, veem um paciente com abscesso, eu não posso atendê-lo. Isso, eu recebo o tempo todo pessoas que trabalham em postos de saúde, falam, professor, fala sobre isso é um absurdo.
Não existe um cirurgião dentista falar para um paciente que ele não pode atender porque o paciente está com abscesso. Pelo contrário, se o paciente está com abscesso, ele tem que ser atendido. É obrigatório atender esse paciente. Eu tenho que descontaminar, eu tenho que abrir, drenar esse abscesso, abrir esse dente, extrair esse dente. E não prescrever para o paciente como se o antibiótico fosse o responsável por tratar aquela infecção. Na verdade, um abscesso, para o antibiótico chegar numa área infectada, ele precisa de corrente sanguínea, precisa de sangue. E num abscesso, a gente só tem coleção purulenta, então o antibiótico não vai chegar, ele vai chegar próximo daquela coleção purulenta. Eu tenho um professor, né, que na época do doutorado, que ele brinca e fala assim, as pessoas que prescrevem, ele fala, olha, abscesso eu tenho que fazer sair o danete, eu tenho que fazer drenar, sair todo aquele danete que está ali dentro, que é a coleção purulenta. Se eu dou antibiótico e não faço nada, eu faço o danete virar um flan, virar um pudim, entendeu? E aí, né, é muito mais difícil. Então é muito mais difícil quando a gente pega um paciente que passou por um profissional e foi prescrito antibiótico e não se drenou. Então, é muito importante. A gente não quer dizer que hoje em dia as pessoas estão muito voltadas para estética, 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 e esquece dos princípios básicos da odontologia. Então, importante, chegou um paciente com abscesso, drenem esse abscesso. Abram esse dente, extraiam esse dente. Ah, mas eu dou uma cobertura antibiótica? Sim, eu posso dar uma cobertura antibiótica. Mas o mais importante é o intervir, é o procedimento clínico e drenar. Tanto isso é verdade que existem alguns trabalhos bastante interessantes que mostram resultados de vários pacientes que tomaram antibiótico e drenaram, e pacientes que só drenaram e não tomaram antibiótico. E o resultado, mas professor, isso não é certo. Não tirando o mérito, eu também concordo que é ideal você dar uma cobertura antibiótica para esse paciente e intervir. Mas o resultado foi semelhante. Ambos tiveram um resultado positivo do ponto de vista de melhorar o quadro de infecção. Então, primeira coisa, a anestesia não pega. Esse é outro absurdo que a gente escuta. Isso não existe, gente. Ela só não pega quando não é dada no local certo. Exatamente. Então, se eu tenho um paciente com abscesso, eu tenho que anestesiar à distância. Eu sei que uma técnica infiltrativa, realmente, além de disseminar a infecção, ela também não vai funcionar. Mas eu consigo fazer técnicas de bloqueio e, principalmente, o mais importante, drenar esse abscesso, fazer sair essa coleção purulenta. Pessoal, existe antibiótico profilático? Existe. Então a gente vai trabalhar dentro de duas correntes de prescrição. Primeiro, só quando tiver quadro clínico, tem dor, edema, gânglio infartado, dificuldade, trismo, não consegue abrir a boca. Esse paciente, o sistema imunológico dele não está vencendo, não está ganhando. Então eu preciso ajudá-lo. Ajudá-lo como? Dando um antibiótico. Aí vem outra dúvida. Por quanto tempo eu vou dar esse antibiótico? Né? E aí é uma outra grande briga, que quando a gente vai dar curso, as pessoas falam, nossa, é assim, professor? É assim. Hoje, a prescrição é o menor tempo possível. Não existe mais aquela história de que 7 dias de antibiótico. Né? Então, hoje eu tenho que dar o menor tempo possível. A partir do momento em que o quadro desse paciente está evoluindo e está melhorando, melhorou, suspendo a antibiótico terapia. Então, as aulas, geralmente eu falo, com quanto tempo eu inicio uma prescrição? Normalmente 3 dias. Embora hoje, para vocês terem uma ideia, existe uma corrente que está prescrevendo antibiótico por 1 dia só. Porque, e vocês vão ver vários artigos na literatura mostrando isso, que eles acreditam num efeito pós-antibiótico, que uma única dose de antibiótico tem um efeito pós-antibiótico e eu não preciso, muitas vezes, continuar com esse antibiótico por um longo período.
Então, paciente que tem abscesso, que tem sinal clínico, vai tomar antibiótico e vai ser monitorado. A partir do momento que desapareceu o sintoma, o sinal clínico, e eu, principalmente, intervi, eu drenei, eu extraí o dente, eu abri o dente, né? Eu fiz com que saísse aquela coleção purulenta, eu já posso parar a antibiótico terapia. E eu vou mostrar para vocês mais para frente quando que eu vou usar o antibiótico profilático, quando que eu tenho que dar o antibiótico para impedir que essa bactéria, que essas bactérias vão a um outro local do organismo e colonizem esse outro local do organismo. Então, esse primeiro artigo é bastante interessante. Ele mostra que as receitas, dentista está aumentando, quando não deveria diminuir. E isso é uma coisa importante, porque hoje a grande briga que acontece é a resistência bacteriana. A grande quantidade de superbactérias, bactérias resistentes a qualquer tipo de qualquer antibiótico. Antigamente, a gente via que as infecções bacterianas eram debeladas com facilidade. Quando Fleming descobriu a penicilina, tratava-se infecção com doses de penicilina, acabou, era rapidíssimo. Hoje, está cada vez mais difícil. E vários antibióticos estão saindo já de linha, né, praticamente, porque não conseguem mais combater a infecção. Um exemplo que já vai acontecer é com a azitromicina. A azitromicina está sendo utilizada de uma maneira tão indiscriminada que já está acontecendo cepas de bactérias resistentes à azitromicina, como aconteceu com a eritromicina. Tá ok? Então, a primeira coisa que eu queria falar. O segundo artigo, né? Pode passar também, Rodrigo. É esse artigo. Esse artigo, ele mostra assim, prescrição... ele vai falar sobre... é um artigo que mostra o uso racional pelo dentista. E o que é interessante nesse artigo, que ele mostra assim, os dentistas prescrevem antibiótico de forma arbitrária e desnecessária. Em geral, as escolhas são irracionais. Olha como que um artigo destruiu praticamente, né? Tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz. Então, o que eu acho interessante nessas lives que a gente faz é tentar mostrar para vocês o caminho correto em relação a isso. Nós devemos parar com essa história de que, vou extrair um terceiro molar, antibiótico. Quantos dias? 7 dias. Nós somos um dos responsáveis por aumentar a resistência bacteriana. Hoje tem vários trabalhos ganhando prêmios e mais prêmios, mostrando realmente o crescimento exagerado de bactérias resistentes a tudo. Existem alas de hospitais destruídas porque tinham bactérias que praticamente eram resistentes a tudo. Então nós, como cirurgiões dentistas, temos que parar de prescrever esses antibióticos de uma maneira indiscriminada. Tá ok? Vamos continuar, Rodrigo. Bom, quando a gente fala em bactéria, né, quando a gente fala em antibiótico, a primeira coisa que eu gosto de frisar é antisséptico. O antisséptico ele é extremamente importante nos nossos procedimentos odontológicos. Então, hoje, o padrão ouro de antisséptico é quem? É a clorexidina. E muito se tem diminuído a prescrição de antibiótico pelo uso correto do antisséptico, da clorexidina. A gente sabe que um bochecho de clorexidina, ele simplesmente reduz um bochecho 40% das bactérias da boca. 3 dias de bochecho, 90 a 99% das bactérias da boca. Então, o que a gente tem passado para os profissionais que vão fazer, por exemplo, cirurgia, que vão fazer procedimento de endodontia, né? É ideal que o paciente bocheche com clorexidina. Se for um procedimento cirúrgico, o que a gente prescreve é 3 dias prévios bochechando clorexidina e aí sim eu vou intervir nesse paciente. Então a chance mandar ele para o periodontista antes de preparar o paciente para a cirurgia. Também, isso é uma coisa que eu achei interessante quando eu estava lendo esses dias um artigo, né? E a pessoa falou assim, gente, as pessoas ficam preocupadas em fazer antisepsia extraoral e o paciente nem lava o rosto, entendeu?
Então, o correto seria que o paciente, e hoje nós estamos na fase da água e sabão, é que o paciente pelo menos lave o rosto com água e sabão, para que assim eu possa começar um procedimento cirúrgico nesse paciente. Tá ok? Muitas vezes o paciente nem escova o dente e vai fazer uma cirurgia. Entendeu? E aí eu fico, eu dou antibiótico porque pode ter infecção, vai infeccionar. Não, é porque eu não estou usando as medidas corretas para eu não ter a necessidade de usar esse antibiótico. Então, o que eu tenho que fazer? Lava o rosto do paciente, água e sabão ali no lavabo antes dele fazer a cirurgia. Passa para ele clorexidina 2 dias, 3 dias antes. Ele vai chegar com a cavidade oral praticamente zerada de bactéria. E aí você vai estar atuando num campo totalmente satisfatório para fazer o procedimento. E aí eu não vou precisar prescrever antibiótico por 5, por 4, por 3 dias depois. Tá ok? E aí a gente dá o antibiótico prévio e pós-cirurgia, pós-procedimento. E normalmente a gente tem um resultado extremamente satisfatório com isso. Quando a gente vai falar qual o melhor... então, hoje nós temos que impedir resistência bacteriana. Dentista é importante nisso? Sim, é muito importante. Prescrevendo o antibiótico de uma maneira correta, sem de 7 dias, 10 dias. Isso não existe. Aí vem, mas médico prescreve. Essas perguntas que a gente escuta. Claro que prescreve. Por que ele prescreve? Porque raramente ele tem a chance de intervir. Ele não consegue ir lá no rim e lavar um rim. Ele não consegue ir num pulmão e drenar o pulmão. Praticamente ele precisa que o agente antimicrobiano chegue até essa estrutura. Além do mais, a dinâmica das bactérias da boca é diferente da dinâmica da bactéria de outras partes do nosso organismo. Do ouvido, por exemplo. No ouvido, a bactéria multiplica muito lento. Na boca, a multiplicação é muito rápida. Então, eu consigo, com doses maciças, no menor espaço de tempo, debelar uma infecção e impedir com que ocorra o que a gente chama de pressão seletiva. O que é isso, professor? Pressão seletiva? É o aparecimento de bactérias resistentes a antibióticos. O uso contínuo de antibióticos potentes por um longo período gera o aparecimento de bactérias resistentes, superbactérias. Então, hoje, a filosofia na prescrição de antibiótico é bata rápido e bata forte. Doses maciças, pequeno espaço de tempo. Sumiu o sinal, paro com a prescrição. Tá ok? É isso aí. E aí, quando a gente vai escolher o antibiótico, né? O pessoal fala, qual que é o melhor antibiótico? Primeira coisa, o antibiótico da odontologia é quem? Penicilina. É a penicilina. Por quê? Porque o mecanismo de ação da penicilina é de baixa toxicidade. A penicilina age na parede celular da bactéria. E aí está a figura aqui, ó, mostrando a penicilina e a cefalosporina agindo na parede celular. O ser humano tem parede celular? Não, não tem parede celular. Quem tem parede celular? Vegetais e bactérias. Então, as penicilinas são os antibióticos de menor toxicidade. Por quê? Porque age numa estrutura que só bactéria e vegetal tem, e não o ser humano tem. Então, a primeira escolha de antibiótico será quem? Será a penicilina, quando eu for prescrever para cirurgião dentista, dentro da odontologia. Tá, okay? Isso. Agora, se o meu paciente é alérgico à penicilina, aí sim eu tenho outras opções. E quais são essas opções? Então, normalmente, a gente vai trabalhar com antibiótico que age na síntese proteica. Aí eu tenho clindamicina, está ali em cima, a claritromicina, a azitromicina e a eritromicina. Tá ok? Existe uma tabelinha, eu acho que tem uma tabelinha bem interessante aí, Rodrigo? Que é um resuminho que eu fiz. Vê se está essa tabela. Eu acho que é uma tabela bem interessante. É isso. Essa tabelinha, eu montei essa tabela pegando para tentar dar uma sequência do que eu devo prescrever do ponto de vista de antibiótico terapia para pacientes que vão fazer tratamento de infecção.
tá ok? Então eu tenho antibiótico para tratamento e antibiótico profilático. Então, o que vocês vão ver aqui, ó? Então eu tenho infecções em fase inicial. As infecções na cavidade oral, normalmente elas são agudas, elas são rápidas e de curta duração. E qual é o antibiótico? Primeira escolha, penicilina. E aí vem uma outra consideração. Normalmente o cirurgião dentista prescreve o quê? Amoxicilina, amoxicilina, amoxicilina. Está errado? De uma maneira geral, não. Mas não seria a primeira escolha. A amoxicilina é um antibiótico de espectro de ação aumentado. E ela atinge bactérias que não são bactérias que estão participando da infecção bucal. Então, a primeira escolha para uma infecção leve, uma fase inicial, é a penicilina V, que é e ali em cima vocês veem a penicilina V, que é quem? É a fenoximetilpenicilina. Ela seria a minha pistola laser. Seria o meu antibiótico que vai diretamente nas bactérias das infecções bucais. Tá ok? Então, nos Estados Unidos, a gente tem uma grande vantagem quando a gente usa a penicilina V. É que nos Estados Unidos existe penicilina V 500 miligramas. No Brasil, nós não temos a penicilina V 500 miligramas. Nós temos 500 mil UI, que é a unidade internacional. Se você perguntar por que isso, eu não sei responder. Tá? Nos outros países, a gente encontra essa pistola laser, esse antibiótico laser, né, que vai específico para as bactérias das infecções bucais, 500 miligramas, já que nós não temos. Então, vocês vão ver nesse gráfico que eu fiz, 500 mil UI equivale a 325 miligramas. Né? E eu tenho 400 mil UI, que criança, são, né? 5 ml, para criança, que equivale a 250 miligramas. Então, 400 mil UI equivale a 250 miligramas. Se você tiver que passar um antibiótico para uma criança que está com uma infecção leve, o ideal, né, é o antibiótico de espectro estreito. E esse antibiótico é quem? A fenoximetilpenicilina, que é o penveoral. Qual o inconveniente desse antibiótico? A prescrição tem que ser de 6 em 6 horas e o paciente tem que estar de estômago vazio. Aí vem uma outra pergunta. Professor, qual é o momento ideal para eu prescrever o antibiótico? O ideal é 1 hora antes das refeições ou 2 horas após as refeições. A amoxicilina, ela tem uma vantagem. Ela é muito bem absorvida, então ela consegue ser utilizada com o estômago cheio, quando o paciente se alimentou. Já a fenoximetilpenicilina, não. A absorção dela necessita do estômago vazio. Tá ok? Então, infecção em fase inicial, eu vou trabalhar com fenoximetilpenicilina, que é a minha pistola laser, ou eu vou usar o canhão. E quem é o canhão? É a amoxicilina. Se você optar por usar o canhão, use por um período de tempo curto. Não me faça uma prescrição de 5, 6, 7, 8, isso não existe. Prescreva por 3 dias, acompanhe esse paciente e a partir do momento que melhorou o sintoma, pare a prescrição. E não esquecer, né? Só se tiver sinal e sintoma clínico de infecção. Nessa tabelinha embaixo vem escrito assim, ó, e outra coisa importante ali, ó. Quando a gente vê pediatra, né, odontopediatra, às vezes não criticando, eu acho que tem grandes odontopediatras, prescrevendo para a criança, eles falam assim, a criança 250 miligramas. Gente, isso está errado também. Eu não posso colocar, existe criança de 10 quilos, existe criança de 20 quilos. E de 50. Eu não posso, e de 50, né, que já usa uma dose de adulta, né, Rodrigo? Então eu não posso passar para toda criança 250. Então eu tenho que saber qual é a dose de amoxicilina para uma criança. Está ali, ó, 20 miligramas quilo dose. É de 15 a 20. Então, se uma criança tem 10 quilos, ela vai usar aproximadamente 150 miligramas. Entendeu? Então, trabalhem calculando a dosagem que vocês vão dar para essa criança. Então, e eu sei que dentro da amoxicilina, é por isso que tem amoxicilina
125 miligramas barra 5 ml, tem de 200 miligramas, tem amoxicilina de 250, tem amoxicilina de 400 miligramas, e aí eu vou trabalhar em função do peso desse paciente ou dessa criança. E se for alérgico à penicilina? Alérgico à penicilina, eu tenho duas escolhas iniciais, a claritromicina e a azitromicina. A claritromicina, ele é um excelente antibiótico do grupo dos macrolídeos. Praticamente, nos macrolídeos, antes, a gente só falava em eritromicina. Na época que eu estudei, né, era eritromicina. Alérgico à penicilina, eritromicina. Só que hoje, as bactérias já são resistentes à eritromicina. E a gente não tem como usar mais a eritromicina. Então, para nós, hoje, surgiu a claritromicina. A clarito e a azitromicina. Que logo, né, pode escrever, vai começar a não funcionar mais. Por quê? Porque as pessoas estão prescrevendo muita azitromicina, principalmente agora na época de Covid, né? Tá virando bala, né? E eu costumo dizer, cuidado, estão vendendo de quilo, né? De quilo. Esses dias eu vi uma receita, para vocês terem uma ideia, que a pessoa prescreveu para a família inteira ficar pronta, já tomando contra o Covid. Não, então, tem gente tomando de 15 em 15 dias um comprimido. Então, as bactérias estão agradecendo porque elas estão conseguindo ficar cada vez mais resistente a isso. Elas estão tendo tempo para poder identificar a substância e começar a criar resistência. E criar N maneiras de bloquear o antibiótico. Agora, então, alérgico à penicilina, quem eu tenho? A claritromicina e a azitromicina. Na tabelinha tem ali para vocês a receita de bolo, né? Claritromicina, 500 miligramas, de 12 em 12 horas. Por quanto tempo? Não sei. 3 dias, 4 dias, depende do meu paciente. A partir do momento que o sistema imunológico dele tomou conta, passou a comandar, eu posso parar a antibiótico terapia. E aqui você vê também a azitromicina. A azitromicina, sim, ela é prescrita normalmente por 3 dias. Por quê? É um comprimido por dia. Porque ela tem uma alta substantividade. Ela penetra dentro do macrófago, dentro do neutrófilo, e vai até a infecção. Tanto é que se eu chegar... existem experimentos que as pessoas coletam polimorfos nucleares na região da infecção e acham cheios de azitromicina. Porque ele é carreado, ela é levada para a infecção por esses polimorfos nucleares. Não só a azitromicina, mas a clindamicina também tem essa propriedade. Então, infecção leve, paciente alérgico, eu tenho claritromicina e azitromicina. Qual a vantagem da claritromicina? Uma grande vantagem é que a claritromicina, quando metabolizada, ela produz um outro antibiótico. O metabólito da claritromicina também é um antibiótico, que é o 14-hidroxiclaritromicina, que também tem uma propriedade antibiótica. Então eu consigo, com um antibiótico, fazer ele virar 2, porque o metabólito da claritromicina também é antibiótico. Então é um excelente antibiótico também para ser utilizado. Já por sua vez, agora, quando as infecções são mais avançadas e o paciente tem celulite, pericoronarite, casos mais graves, né? Aí sim eu já vou usar, eu vou partir do meu canhão e já vou para a minha bomba atômica. Quem é a minha bomba atômica? É o quê? É a moxi mais o metronidazol. Certo? Que o metronidazol, ele é muito bom contra anaeróbicos gram-negativos. Então, nesses casos de infecções muito graves, eu trabalho com a moxi mais o metronidazol. Quando o paciente não puder usar a moxi mais o metronidazol, né? Ou quando eu não... desculpe. Quando ele não puder por quadro alérgico, aí sim eu vou para a clindamicina. Que a clindamicina é um antibiótico extremamente potente, que não pode ser utilizado como primeira escolha para um paciente alérgico à penicilina. Então, a clindamicina seria ideal para paciente alérgico à penicilina que tem um quadro grave, onde eu não posso usar a moxi com metronidazol. A minha opção daí passa a ser clindamicina. E outra é a moxi com clavulanato
de potássio. Aí eu faço uma ressalva. Tem muito dentista que tem mania de prescrever Clavulin, entendeu? O tempo todo. Não há necessidade. As infecções bucais, a grande maioria não tem presença de De Staphylococcus. resistente. Isso, que são bactérias que produzem penicilinase ou beta-lactamase, que destrói a penicilina. Os estáfilos, eles estão mais presentes na pele, na pele. Então, não justifica eu passar para um paciente uma maior que a bomba atômica, que é uma amoxicilina, mais o clavulanato, se esse paciente está tendo uma infecção bucal. Mas, professor, quando que eu... Fala, Tem Rodrigo. muitas prescrições de amoxicilina com clavulanato mais metronidazol. Nossa Senhora, isso é o absurdo do absurdo. Então, se eu prescrever amoxi com clavulanato, quando? Quando eu prescrevi amoxi e metronidazol, ele não está obtendo resposta ao tratamento. Isso é muito raro, vamos dizer, raríssimo. Eu prescrever amoxi e metronidazol e o meu paciente evoluir mal. Normalmente, com amoxi e metronidazol, ele já evolui bem, porque eu estou dando já o que temos de maior do ponto de vista para debelar a infecção odontogênica. Então, aí sim eu vou para amoxi mais clavulanato de potássio. Seria o final da escolha. Essa tabelinha, ela é interessante também, né, para o pessoal ter, porque embaixo eu coloco o que eu tenho, as concentrações que eu tenho dos antibióticos para eu usar em odontopediatria. Então, claritromicina e azitromicina, eu tenho de 250 miligramas barra 5 ml. Amoxi existe de 125, de 200, de 250 e de 400. O metronidazol tem para pediatria? Tem. Tem de 40 miligramas por ml e tem de 125 miligramas por ml. E eu posso usar em pediatria. Aí você pergunta para mim, professor, mas qual que é a quantidade que eu dou de metronidazol para uma criança? Está aqui, ó. É 7,5, né, miligramas por quilo dose. Tá ok? E aí vem uma coisa interessante, tá? Que eu vou deixar. Então, todas as infecções, eu vou... O tempo vai indo, né, Rodrigo? Eu vou tratar... Vai. Nós temos só 20 minutos. Vamos lá. Eu vou tratar com o quê? 3 dias, 4 dias, 5 dias. Quando eu utilizar o metronidazol, aí eu passo a 7 dias. Mas por quê? Porque o metronidazol consegue, para ele ter a liberação a nível de sulco gengival, de bolsa periodontal, ele precisa de um tempo para conseguir ser liberado nesse fluido do sulco gengival. E isso é 7 dias. Então, quando eu a Julia escreveu, vamos até meia-noite. Tá. Então, quando eu prescrever... o Instagram nos derruba. Quando eu Muito prescrever... sucesso. Quando eu prescrever metronidazol, aí dê 7 dias. Para você ter um efeito bom do metronidazol a nível de sulco gengival. Então, só vou ter prescrição com 7 dias ou mais com o metronidazol. O restante, 3 dias monitorando esse paciente. Então, essa tabelinha, eu acho interessante. É um regime antibiótico que eu vou usar para terapêutica nos meus pacientes, né, para tratamento dos meus pacientes que chegam com infecção. Não esquecendo nunca o antibiótico como coadjuvante. Eu dou o antibiótico e logo em seguida eu faço o procedimento. Eu extraio o dente, eu dreno o abscesso, né? Que é o mais importante, que é o que vai realmente curar esse paciente da infecção odontogênica. Eu vou aproveitar, só vou dar uma deixazinha aqui antes, que pode ser que não dê tempo. Uma outra coisa que a gente vê, as pessoas falam assim, eu dou antibiótico, eu fiz um procedimento, um implante, eu fiz um enxerto, e depois que eu acabei, eu dei o antibiótico. Isso está errado. Por que está errado? Porque, veja bem, quando eu dou o antibiótico, eu faço um procedimento de implante ou de enxerto, eu coloco uma membrana, uma barreira, um componente protético nesse paciente, né? um componente estranho nesse paciente. Se eu der o antibiótico depois do procedimento, provavelmente o biofilme já formou no enxerto, o biofilme já formou no implante, e o meu antibiótico não consegue mais atingir.
atingir esse implante. Então, se eu quiser fazer uma profilaxia, quando eu fizer o enxerto, quando eu fizer o implante, eu tenho que dar antes de fazer o implante, antes de fazer o enxerto. Quando eu falar em profilaxia, eu vou mostrar isso aí mais. Então, primeira conduta que a gente deixa. Essa tabela mostra para vocês um resumo de prescrição de antibióticos na odontologia. Então, a gente começa sempre, não comecem, para que eu vou começar uma infecção leve dando um antibiótico que mata um monte de bactérias e automaticamente faz com que eu crie superbactérias. Antibiótico, ele não é o que faz a bactéria ter mutação, ele não é um agente mutagênico, mas simplesmente ele seleciona, ele mata um grande número de bactérias e faz com que bactérias que são resistentes ao antibiótico cresçam e se multipliquem. Tanto isso que é bastante interessante. Esses dias eu vi um trabalho feito em Harvard, assim, onde eles mostravam exatamente isso, os antibióticos destruindo e só as bactérias resistentes crescendo. E elas cresciam cada vez mais, porque a partir daquele momento, as bactérias que impediam o crescimento dessas bactérias resistentes pararam de existir. Por que pararam? Porque foram destruídas pelo excesso de antibióticos potentes que foram dados para esse paciente. Tá ok? É isso aí. Tudo bem, Rodrigo? Tudo jóia. Acho que tá bem aí, né? Tá dando para passar ótimo a informação. Tome muito. Quando eu falei claritromicina, pode passar. Cuidado, duas coisas. A claritromicina, pode passar, ela age muito, ela é metabolizada no fígado, diferente da penicilina. A penicilina, quando ela não é metabolizada, ela praticamente é eliminada in natura. Então, para paciente que tem problema hepático, a penicilina é excelente, porque ela não é metabolizada no fígado, ela é eliminada in natura. Isso é mais um motivo, para vocês terem uma ideia, quando o paciente toma penicilina e vai no banheiro, né, vai urinar, ele libera a penicilina, que cai no esgoto e vai embora para os rios, para outros lugares, aí penicilina, criando cada vez mais bactérias resistentes. Ok? Bom, cuidado com a claritromicina, porque como ela age muito a nível de no fígado, e pode provocar interação medicamentosa. Então, muitos medicamentos aí têm uma relação. Esses pacientes que estão tomando esses medicamentos, olha bem, aí tem paciente aidético. Se ele tomar claritromicina, eu posso ou cortar o efeito ou potencializar o efeito desses outros medicamentos. Então, pacientes que tomam, né, digitálico, anticonvulsivante, cisaprida, que é o medicamento para tratamento de refluxo, midazolam, varfarina, que é o anticoagulante, se ele tomar claritromicina, pode-se potencializar, né? Pode-se ou diminuir o efeito ou aumentar o efeito desse medicamento. Então, se for prescrever, tem uma tabela para vocês, onde vocês vão olhar se esse paciente toma alguma dessas medicações para que não provoque interação medicamentosa. Tá ok? Agora vão para o outro antibiótico, que é a azitromicina. Também é para alérgico à penicilina. A azitromicina eu tenho que tomar cuidado com o paciente que tem arritmia cardíaca. Paciente que tem problema cardíaco e ele começa a tomar azitromicina, é muito comum ele começar a falar, eu estou sentindo taquicardia. Ele pode ter palpitações. E às vezes a gente começa a falar para o paciente, o senhor está nervoso, o senhor está ansioso. Não, ele não é que ele está nervoso, é que você deu uma medicação que realmente provoca arritmia. Relatos de 5 dias de azitromicina podem provocar arritmia cardíaca. Então, contato com o cardiologista quando for prescrever azitromicina. Então, isso é importante, gente. A gente não pode ficar passando medicamento para o paciente sem saber o que ele está tomando e a condição sistêmica desse paciente. Claritromicina, excelente, mas tem uma relação de pacientes onde eu tenho que tomar cuidado, que pode haver uma interação medicamentosa. E esse outro grupo, a azitromicina, cuidado com o paciente que tem problema cardíaco, principalmente arritmia cardíaca. Tá ok? Bom, e aí, passando ali, tem uma tabelinha, né, que a gente mostra só para vocês gravarem. Pode passar, Rodrigo. Aí.
Isso aí é a sequência de antibiótico e odontologia. Isso aí foi uma questão que caiu uma vez num provão da odonto. Era, qual é o primeiro antibiótico? Penicilina, sempre é penicilina. Segundo, alérgico à penicilina, cláritro e ácido. Se o paciente ele não puder tomar penicilina e metronidazol, aí eu vou usar clinda. A clindamicina já é muito mais potente, é um antibiótico muito mais potente. E por último, a cefalosporina, que praticamente a gente não usa. Quem usa muito são os bucomaxilos em grandes infecções odontogênicas, já a nível de hospitalar. Né? E aí eles vão usar uma cefalosporina de terceira ou quarta geração. Então a gente praticamente não usa, porque são muito comuns. Uso prolongado de cefalosporina pode provocar colite pseudomembranosa, ela pode ser também nefrotóxica. Então ela praticamente não é usada muito em odontologia para as infecções leves, infecções a níveis de consultório, para clínico geral. Isso, ambulatorial. Tá ok? Vamos continuar. Pode passar, Rodrigo. Agora, metronidazol pode passar, a gente usa como associado à penicilina para infecções mais violentas. Aí tem um caso, só para vocês verem, eu passei esse caso, é da professora, tem muitos casos que é cedido pela professora Ellen, é um caso que apareceu na universidade de uma menina que passou no posto de saúde e só prescrevendo para ela antibiótico, e ninguém atuava. Então, quando chega, né, o Danette já virou flan. Né? E aí é muito mais difícil porque eu tenho um aumento de densidade da coleção purulenta. Então, para drenar, torna-se muito mais difícil. Pode passar? Pode passar, Rodrigo, senão a gente não vai... Aí a menina, já depois que já estava recuperada. Aqui está mostrando para vocês a utilização do metronidazol em periodontia. Então, periodontite agressiva, eu uso amoxi mais metronidazol. Paciente alérgico à penicilina, a doxiciclina, que é uma tetraciclina. Agora, quando eu tenho só periodontite do adulto, quando ela é mais lenta, eu posso só usar o metronidazol isolado. O único cuidado que eu tenho que ter com o metronidazol é que ele é um medicamento que pode ter muita interação medicamentosa. Ele pode interagir com anticoagulante, ele interage também, principalmente longe do álcool, metronidazol longe do álcool. A gente costuma dizer para o acadêmico álcool longe de toda e qualquer medicação. Tá? O metronidazol principalmente porque pode provocar um quadro chamado efeito de sulfiram, onde o paciente tem uma sensação de morte eminente. Então, se o paciente faz uso de metronidazol e eu dou para ele, ele bebe, ele pode ter o que nós chamamos de efeito de sulfiram e ele tem uma sensação que vai morrer. Tá ok? Vou aproveitar que o tempo está escasso. Cuidado também, mulheres que fazem uso de contraceptivo oral. O contraceptivo oral, eu vi umas pessoas escrevendo as coisas, eu fui querer olhar, ele pode ser bloqueado pelo antibiótico. O antibiótico inativa o contraceptivo oral. Por quê? Porque ele destrói bactérias que participam do ciclo do estrógeno e da progesterona. E eu corto o efeito e a menina fica grávida. Então, se o senhor cirurgião dentista prescreveu uma amoxicilina para uma menina e não perguntar se ela toma contraceptivo oral, ela pode ficar grávida e o senhor virar o pai da criança. Tanto isso é verdade que quando a gente dá uns cursos aí pelo CRO, né, andando pelo interior, eu já vi vários casos, N casos. Eu tive um rapaz uma vez que foi até engraçado, que ele falou, professor, quando eu estava falando sobre isso no curso, ele falou, a minha filha, professor, deveria se chamar amoxicilina. Um dentista. Mas por quê? Ele falou, porque a minha esposa, hoje a minha esposa, engravidou tomando antibiótico e usava contraceptivo oral, tomou amoxicilina, cortou efeito e engravidou. Tá ok? Então, muito cuidado também. Outra coisa, o anticoagulante, que também, quando eu falo interação com antibiótico, eu tenho que lembrar praticamente de contraceptivo, álcool, anticoagulante e carbonato de lítio. O carbonato de lítio é uma medicação usada por pessoas que têm transtorno bipolar. Então, ele também, principalmente o metronidazol, pode
aumentar a concentração de carbonato de lítio no organismo desse paciente. Vamos passar, Rodrigo? Vamos para a profilaxia, Vamos. que eu acho que para a gente conseguir falar ao finalzinho. Bom, agora, existe duas maneiras de eu fazer profilático antibiótico. Primeiro, profilaxia cirúrgica. É impedir que infeccione o local da minha cirurgia. Quando que eu vou fazer antibiótico profilático? Quando o meu paciente é imunodeprimido. Quando o meu paciente teve uma pericoronarite prévia. Aí eu faço antibiótico terapia profilática. Qual que é a antibiótico terapia profilática? É aquele regime da Academia Americana de Cardiologia. 4 comprimidos de amoxicilina 1 hora antes. Ou 2 gramas, né, de amoxicilina 1 hora antes. Isso é profilaxia. Aí é o regime de profilaxia. Hoje, algumas universidades estão trabalhando, ao invés de 2 gramas, 1 grama só de amoxicilina. Dá 2 comprimidos de amoxicilina 1 hora antes, ao invés de 4 comprimidos. E só. Isso é profilaxia. Às vezes eu vejo gente falando, eu vou fazer uma profilaxia antibiótica. Vai tomar um comprimido de amoxicilina de 8 em 8 horas por 7 dias. Isso não é profilaxia. Profilaxia é 4 comprimidos de amoxicilina 1 hora antes e acabou. Só isso. Tá? Então, pacientes que vão colocar implante, pacientes que têm endocardite bacteriana prévia, paciente que tem o sistema imunológico com abaixo de 3.500 leucócitos, né? Quantidade de leucócitos, toma antibiótico profilático. Tá ok? Paciente que faz hemodiálise com catéter, toma antibiótico profilático. E não um comprimido de 8 em 8 horas depois que você fizer a cirurgia. Então não adianta eu fazer isso. Eu tenho que dar antes da intervenção. Tá ok? Então, é isso que eu queria deixar. Então eu tenho 2 maneiras de prescrever. Só vou prescrever se tiver com quadro infeccioso, tá? Tá com abscesso, tá drenando, tá com trismo, aí vai tomar. Ou profilático. E aí no profilático eu faço profilaxia cirúrgica. Isso. Aí é um casinho também, olha lá. Esse é um caso, né? Qual o mais importante disso aí? É o antibiótico? Não. O mais importante é o procedimento. É a remoção do danete. Tá ok? E a drenagem. Isso é o mais importante. E às vezes eu vejo gente querendo drenar com a sonda exploradora. Gente, isso não existe. Tem que pegar o bisturi e entrar lá dentro. Divulsionar, fazer aquela coleção purulenta, sair dali de dentro. Fazer com que o oxigênio entre para dentro e destrua algumas bactérias que não suportam o oxigênio. Instalar um dreno, colocar um dreno, né, nesse local, e aí praticamente vocês vão ver esse paciente com questão de dias já totalmente melhorado. E o que está melhorando ele? É o antibiótico? Ajudou, mas o mais importante é a drenagem que você realizou. Tá ok? Então, isso que eu queria passar para vocês em relação a antibiótico. É a maneira de prescrever esse antibiótico. E volto a repetir, não façam profilaxia antibiótica dando antibiótico para o paciente depois que ele fez a cirurgia. Por quê? Porque já formou o biofilme. E se já formou esse biofilme, tá ok? Não tem como o antibiótico agir. Então, profilaxia cirúrgica é feito prévio ao procedimento cirúrgico. Vou colocar implante. Precisa dar antibiótico? Existe uma corrente que diz que não precisa. Mas eu quero dar, eu vou fazer um enxerto, eu quero dar. Então, dê o antibiótico profilático antes e acabou. E não mandar ele tomar 5 dias, de 8 em 8 horas. Isso não é profilaxia, isso é tratamento de infecção. Então, por favor, o que eu queria que vocês gravassem, que ficassem nessa prática, parem de criar bactérias resistentes, parem de dar antibiótico sem necessidade. Faça bochecho com clorexidina previamente. Faz o paciente, todos os pacientes bochecharem com clorexidina. Está com pericoronarite, bochecho com clorexidina. Antigamente a gente usava água oxigenada. Hoje existe uma corrente que está tirando a água oxigenada e colocando iodo, o PVPI, tá, no local.
Tá? Por quê? Porque o iodo é uma ótima substância bactericida. A gente usa até mesmo da periodontia para descontaminar a raiz contaminada, né? Por bactérias, né? A gente abre o retalho e limpa a raiz com iodo, com PVPI. A não ser que o paciente seja alérgico. Aí a gente vai optar por uma clorexidina 2% e outras coisas mais. Tá ok? Bom, já estou faltando, acho que, 4 minutos para cortarem de novo, né, Rodrigo? Não, tá bom, professor. Eu acho que Bom, assunto a gente tem para ficar a até gente amanhã, até sempre tem. depois. Normalmente, os alunos da faculdade, né, eles sofrem comigo quase que um semestre, né, para vocês terem uma ideia, com tudo isso que a gente passa em termos de terapêutica. E isso Eles acham que sofrem, mas eles ganham. Então, é muito importante a gente não ser discriminado por ser dentista e fazer umas prescrições totalmente erradas, sem fundamento. Então, a gente tem que estar sempre atualizado nessas prescrições, né? E dar o melhor para o nosso paciente. Eu acho que todo mundo quer, eu brinco sempre, né? Os alunos, eu falo, atenda o seu paciente como se fosse só a mãe. Todo mundo gosta da mãe. Então, eu não vou dar para esse paciente um antibiótico por 7 dias, por 10 dias. Não, eu vou estar... Hoje em dia nós já somos bombardeados com antibiótico nos alimentos e outras coisas mais. Não tem por que esse exagero de antibiótico terapia. Beleza? Com certeza. Beleza. Obrigado, professor Jado. Eu que agradeço imensamente. Fico extremamente feliz de ver vários alunos meus aqui entrando, pessoas dando mensagem. Eu fico... eu não... O pessoal perguntou o bochecho. O bochecho é 0,12. E uma coisa que eu vou aproveitar só rapidinho. Não faça o bochecho perto da escovação. Porque tem uma substância no creme dental chamado lauril sulfato de sódio que impede, que inativa a clorexidina. Então só pode bochechar depois de 30 minutos após a escovação. Tá? Porque senão você inativa a clorexidina. Tudo bem? E é 0,12 ou 0,2%. Ambas são efetivas. Com 15 ml dela. A quantidade de volume... 0,2 é mais um regime europeu. E o 0,12 é mais um regime americano. Então, ambas você pode utilizar. Só não esqueça de um paciente bochecha de 12 em 12 horas. E só fala para o paciente escovar o dente depois de 30 minutos só que ele pode bochechar. Porque senão você inativa a clorexidina e você não vai ter o efeito desejado. Tá ok? Tá jóia. Pessoal, beleza, obrigado, Rodrigo. Professor. Obrigado a todos. Eu agradeço vocês. Alunos. Obrigado, Silvânia, de novo estar falando com vocês. Eu tenho um imenso prazer de ajudar e colaborar com o CRO. É um grande orgulho para mim participar com vocês e poder falar um pouquinho daquilo que eu sei. Tá ok? Boa semana, bom final de semana, bom feriado. Isso tudo que cai na prova, né, professor? Tem gente falando isso. Tem questão de prova aí, professor? Não. Tá longe, a prova é mais complexa, né? É um pouquinho mais complexa. Abraço para todo mundo. Eu acho que a gente espera cair sozinho, né, Rodrigo? Ele cai de uma vez sozinho. Ele já vai encerrar. Tá jóia. Um abraço. Um grande abraço para vocês. Mundo.